a internet, o YouTube, ele deu uma certa facilidade de pessoas de tamanha experiência levar informação de uma forma mais prática. Tô errado ou não? Mais prática, mais barata. Opa, Porque principalmente. antes, para você criar um veículo de comunicação, Aham. você precisava ter muito capital. Para criar uma revista, para criar um jornal, mesmo que fosse um jornal semanal, para criar uma emissora de rádio, mais complexo ainda, uma emissora de televisão. Pra fazer um link com a rua. Muito capital. Né? Nós estamos falando de recursos que somente os grandes empresários possuíam. Tá? Somente os grandes empresários tinham recursos para empreendimentos dessa natureza. O que acabava acontecendo? A tendência era que os grandes grupos empresariais controlavam toda a informação que era produzida no país. É. O país, o Brasil pré-internet, ele tinha umas 6 famílias que controlavam mais de 90% de tudo que se lia, se escutava ou se assistia. Era um grau de monopólio dos meios de comunicação sem paralelo no mundo. Nenhum país, ainda mais um país da dimensão do Brasil, era tão concentrada a comunicação. Realmente eram 5 famílias. A começar pela família Marinho, que controla a Globo. E aí você tinha, vamos dizer, a família Bravanel, que controlava a SBT. E você tinha a família Mesquita, que controlava o Estadão aqui em São Paulo. E você tinha a família Frias, que é a dona da Folha de São Paulo. E você tinha os Saades, que eram donos da Bandeirantes. Eram poucas famílias que controlavam toda, todo o universo comunicacional do Brasil. Com a internet, isso muda, porque você podia, por exemplo, ter um site de notícias como é o Opera Mundi, reduzindo custos de impressão e distribuição. Os custos de impressão e distribuição, eles são muito pesados no jornalismo impresso, né? O Sim. custo de gráfica e de distribuição, muito pesados. Esses custos são eliminados. E uma série de outros custos são eliminados com a internet. Isso tornou mais acessível para que profissionais da comunicação, pequenos grupos empresariais, criassem seus veículos. Esse foi o boom da internet entre a segunda metade dos anos 90 e os primeiros 10 anos do século XXI, um período de 15 anos, de 95 a 2010, nós tivemos um boom de democratização da comunicação. Tá? É nisso que está inserido o Opera Mundi. Depois de 2010, portanto, nos últimos 15 anos, a gente começa a ver um outro ciclo, que é o ciclo das redes sociais. Aí é um ciclo mais complexo. Por que é um ciclo mais complexo? Porque até 2010, quando predominava a internet sem redes sociais, as pessoas tinham que ir num determinado endereço. Isso. O papel da comunicação era mais ou menos o que sempre foi nos últimos séculos. A comunicação, a imprensa, era fazia a mediação entre a realidade e o povo, e a população. O povo não tinha acesso à realidade total do país, muito menos do mundo, a não ser através da imprensa. Você tinha papéis muito claros sobre quem era o emissor da mensagem e quem era o receptor. Os meios de comunicação emitiam a mensagem. A informação, a análise, o espetáculo, o entretenimento. E o público era receptor da mensagem. O público não emitia mensagem. O público era puramente receptor de mensagem. Isso era assim com o jornalismo impresso, com o rádio, com a televisão e na primeira fase da internet. O que começa a mudar com as redes sociais depois de 2010? As redes sociais tornam o público emissor de mensagem. É verdade. Tá? Então você tem uma pulverização é, muito expressiva de veículos de comunicação. No limite, cada indivíduo é um veículo de comunicação. Sim. E isso provocou uma degradação do papel que a imprensa tinha na sociedade. Ou seja, a forma tradicional de fazer a imprensa, ela entra em decadência. Ela entra em decadência porque os mecanismos das redes sociais, eles vão mudando, por exemplo, o acesso das pessoas aos meios de comunicação. Até 15 anos atrás, predominava como acesso, eu gosto do Opera Mundi, eu quero ver o que o Opera Mundi tem hoje. Colocava ali operamundi.com.br e ia na página do Opera Mundi. Eu gosto de assistir a Rede Globo, eu pegava o controle remoto, botava o número da Globo
e no canal aberto ou fechado assistia no canal, no caso a Globo, canal aberto, assistia a Rede Globo. Ah, eu gosto de tal jornal, eu assino tal jornal. Com as redes sociais mudou completamente. Você não procura mais o veículo. Você recebe um link nas redes sociais, você se interessa por matérias, por informações que circulam nas redes. Cai bastante o número de pessoas que têm fidelidade em relação a um determinado veículo. O que importa é a matéria que você coloca nas redes sociais, que vai atrair, vai chamar a atenção de um leitor, de um espectador, e ele vai entrar no teu meio, no teu veículo, pelo link das redes sociais. Isso é uma mudança fundamental, porque obriga os veículos não apenas a produzir conteúdo, mas a disputar as redes sociais. E isso gera um fenômeno antidemocrático também. Por que gera um fenômeno antidemocrático? Porque quem tem mais capital impulsiona nas redes. Ao impulsionar, captura mais audiência. Então, aquele fenômeno de democratização que a internet representou numa primeira etapa, numa segunda etapa, vai se revertendo. Né? Vai se revertendo. Você vê, a gente mesmo estava conversando aqui antes de começar o programa. Sim. Você vai assistindo, você vai acompanhando grandes fundos que começam a adquirir meios de comunicação que nasceram na internet, seja no YouTube, principalmente no YouTube, porque o vídeo passa a ganhar muito mais importância que a imprensa escrita nesses 15 anos. Né? Mas você começa a ver grandes fundos financeiros adquirindo veículos, alocando recursos nos veículos para estimular o seu crescimento. Então, você vive, nesse momento, uma retração daqueles ventos democráticos da primeira fase da internet. Né? Você vai assistindo na internet o que aconteceu no passado com a imprensa escrita e com o rádio, mesmo com a televisão. A televisão é mais complexo. A televisão já nasce como um monopólio, né? Mas o rádio não, muito menos a imprensa escrita. A imprensa escrita, se você fosse uma cidade, vamos pensar numa cidade onde a imprensa se desenvolveu muito no passado, Nova York. Nova York chegou a ter, se minha memória não me trai, uma única cidade. Chegou a ter 17 jornais diários. Hoje tem 2. E os 2... Sim, ali. Né? 17 jornais diários chegou a ter Nova York. Há cidades como Londres que chegaram a ter mais de 40 jornais diários. Por quê? Porque no início era relativamente simples você criar um veículo de comunicação impresso. Você precisava ter uma prensa, que era as impressoras originais, elas não eram rotativas, né? Eram prensas como se fosse um carimbo, como se fosse fazer silkscreen antigamente em camiseta, Sim, né? verdade. Você pegava uma folha de papel e aquilo lá carimbava a folha. Os primeiros jornais, eles são murais, depois eles passam a ser impressos, na medida que se sofistica a prensa de Gutenberg, que foi a primeira impressora, né? Isso era relativamente barato, e o jornalismo foi, no início, criado por grupos políticos ou religiosos que tinham interesse em fazer circular sua informação, eles não tinham interesse comercial, então havia muito trabalho militante, né? Quer dizer, trabalho voluntário, as pessoas contribuíam, era barata a operação. Na medida em que a informação vai ocupando esse papel de mediadora entre a realidade e o público, vai crescendo muito tamanho desses veículos, eles precisam ter receita comercial, e aí você entra numa rota de monopolização. A mesma coisa acontece com a internet, né, hoje. Você assiste uma rota de monopolização. Quer dizer, claro que vão surgindo novos veículos, vão surgindo novos canais, vão surgindo novos podcasts, mas o crescimento da oferta é maior do que da demanda. Né? Isso é a base da monopolização.